Olá, meu nome é Natasha e o assunto do vídeo de hoje é um pedido que me deixaram aqui nos comentários de um vídeo que eu já tenho anotado já faz um tempo, mas como eu estava fazendo tiragem para os signos, previsão para os signos nesse mês de abril, eu deixei os pedidos suspensos lá. Então eu tenho alguns pedidos já anotados na fila para serem feitos para esse mês já. No caso, farei essa semana. Começou minha garganta a travar. Gente do céu, quando tem recado ou é assunto pesado, minha garganta começa a travar. O que acontece aqui? Foi me pedido uma previsão a respeito do presidente da Ucrânia, o Zelensky, né? E uma previsão para a Ucrânia, né? Como uma forma complementar àquela que eu fiz dias atrás, que por sinal eu não me lembro mais que estilo que eu fiz a tiragem, né? Acho que eu lembro, acho que eu fiz eu fiz o da guerra, aí eu fiz sobre o Putin, né? Que mostrava lá um Putin diferente, tentando ludibriar as pessoas, dizendo que ia fechar acordo, e na prática eu lembro que saiu isso nas cartas do Putin, dele concordando, dizendo que ia entrar em acordo, um monte de coisa, e acabava que não entrava, né? Ele só estava enrolando as pessoas, saiu isso na energia dele lá. Mas o que foi feito hoje? O pedido de hoje é que seja feito uma análise, uma previsão, enfim, a respeito do atual presidente da Ucrânia, o Zelensky, e da própria Ucrânia, né? Então o que eu pensei? Fazer uma previsão a respeito do primeiro semestre, né? Mas eu me toquei que o primeiro semestre já comeu metade, né? Já foi metade do primeiro semestre. Aí o que eu pensei então? Eu vou fazer desses últimos 3 meses que restam para fechar o primeiro semestre. Aí, mais pra frente, a gente pode fazer uma previsão do segundo semestre, tipo, mais ali na metade do ano, onde fecha o primeiro semestre. Pelo menos eu pensei dessa forma. Por quê? Para não misturar as energias. Porque como se trata de um acontecimento coletivo, envolve muitas energias, tanto de autoridades quanto os civis, né? É uma coisa bem coletiva, né, que a gente fala. Acaba que as energias, é muita energia influenciando um acontecimento só, e as coisas podem mudar muito rápido. E é aquela questão, né? Uma hora tá aparecendo uma coisa, de repente pode dar um reviravolta nessas histórias. Então eu preferi focar mais nesses 3 últimos meses do primeiro semestre. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido e não fiquem bravos que eu foquei só nos 3 meses ali, tá? Mas, como eu falei, mais pra frente a gente pode fazer outra tiragem, daí focando o segundo semestre, tá? Pra ver o que mudou nas energias. Então, para isso, vou usar 4 baralhos. Por quê? Porque eu pensei em fazer o presidente, fazer uma previsão geral da Ucrânia, ver o que rola aí na Ucrânia. E também pensei em dar uma olhadinha no Putin, se mudou alguma coisa e tal. Vamos ver se dá tempo, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos começar. Bem, seguindo aqui, gente, acho que olhando aqui eu tirei todas as cartas, né? É muita carta, tá? Muita carta. Eu usei 3 baralhos diferentes aqui, arcanos maiores e menores. Vejam bem, o que acontece aqui? Essa primeira parte aqui é sobre o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia. No pedido me pediram para fazer uma previsão a respeito do presidente da Ucrânia e da Ucrânia, mas eu resolvi colocar mais uma implementação nisso. Presidente da Ucrânia, Putin, para ver se mudou alguma coisa, se tem alguma novidade. E aqui é a Ucrânia em si, tá bom? E olha, apesar de ser muita carta, eu acredito que essa leitura não vai ser demorada, que essa leitura vai ser rápida. Porque não vejo, assim, complexidade nessas cartas, não. Elas estão muito claras, gente, muito claras. Eu acho até que vai ser, apesar de ser muita carta, eu desconfio que vai ser até uma leitura rápida. Vejam só, e aqui são os fundos de baralhos, né? Tem algumas partes aqui que eu tô vendo que vocês não vão enxergar, porque esse baralho aqui, tá no clássico, as cartas dele são muito grandes. E vocês não vão conseguir enxergar a carta que tá aqui no topo, que é a morte, né? Mas a gente já chega lá. Vamos começar com o Zelensky, né? O que eu perguntei aqui? Primeiro,
Como eu falei, eu pensava em fazer aqui esse vídeo sobre, como sempre é muito conteúdo, pensava em focar em primeiro semestre. Mas essa leitura não tem como ser esse primeiro semestre, porque metade do primeiro semestre já morreu, digamos, já comeu, né? Então agora nós estamos só com a metade final do primeiro semestre de 2022. Então eu foquei essa leitura numa previsão assim, abril, maio, junho, tá? Se acaso daí vocês quiserem mais pra frente que eu faça uma nova leitura, a gente pode fazer tipo um segundo semestre mesmo, completo, inteiro, tá? Então aqui, para não ficar muito grande, muito longo o vídeo, eu resolvi fazer então esse só abril, esse final de primeiro semestre, né? Abril, maio, junho, tá bom? Vamos começar com o presidente da Ucrânia aqui. Aqui, não sei se vocês vão enxergar essa carta aqui, acho que vocês não vão conseguir enxergar. Enfim, aqui na energia principal dele veio a Imperatriz, o que é uma carta muito positiva, o que demonstra que ele é uma pessoa muito próspera. É uma pessoa que o que ele planta, ele rega, enfim, prospera, sabe? É uma pessoa que geralmente tem boas amizades, também boas conexões. Do lado dessa carta aqui, cada carta é diferente, geralmente. Eu sei que tem pessoas que falam, quem lê um tarô clássico, lê todos os tarôs. É uma verdade. Mas a gente que lida com várias cartas diferentes já percebe que há diferenças entre os tarôs na prática. A teoria é bonita, mas a prática é diferente. Aí o que acontece aqui? Tem do lado da cabeça dele uma águia, que em outros tarôs não tem. E aqui eu entendo, na hora que eu bati o olho, que eu fui largar a carta, que eu tava, né, embaralhando as cartas, fui distribuir na mesa, na hora que eu bati o olho na águia, eu lembrei dos Estados Unidos. O arquétipo dos Estados Unidos é uma águia. E aqui, tento pegar aqui, gente, acho que vocês não vão conseguir ver, porque tem bem no lado da cabeça dela tem uma águia. É como se essa águia estivesse de alguma forma tentando aconselhar, alguma coisa assim, ou guiar ele nesse momento, né? Então aqui nós vemos uma águia, mas não é aquela águia clássica do pescoço branco dos Estados Unidos. É uma outra águia. Então aqui tanto pode ser os Estados Unidos, de vez em quando aconselhando eles, como de repente pode ser algum outro país, mas enfim. Ele tem aliados, porque mostra aqui pessoas tentando ajudar de alguma forma, ele tem alianças feitas com outras pessoas, enfim. Vamos para a energia aqui principal. Seguindo aqui, a personalidade dele demonstra aqui que ele é uma pessoa que vem fazendo muitas promessas, tá? Muitas promessas. Se mostra uma pessoa assim que gosta, como se fosse assim uma pessoa que realmente ama o seu país, que realmente ama, digamos assim, estar onde está. E ele realmente sim, ele vem sim prestando umas promessas, em alguns casos parecem verdadeiras, enfim, o emocional é bastante envolvido aqui. Só que embaixo, com o segundo baralho, tá com uma tesoura fechada. Então, eu entendo muito bem aqui que todas as promessas que ele faz agora, propostas que ele faz agora para tentar ajeitar essa situação, de alguma forma não conseguem ser cumpridas. A tesoura embaixo dele está fechada, como se ela estivesse cortando as possibilidades ou fosse um caminho fechado. Então, qualquer proposta, acordo, aliança que ele tenta fazer agora, sabe, promessa, ele não consegue cumprir. É como se mostrasse que ele fazendo muitas promessas e não conseguindo cumprir. Ele tentando fazer alianças e propostas, caminhos fechados para ele não consegue cumprir. Isso está na energia da personalidade dele, é uma dificuldade ali dele conseguir se expressar de alguma forma. Ou se de repente ele se expressa até bem, mas embaixo tem alguma impossibilidade que não deixa a coisa fluir, sabe? Os caminhos ali para ele estão fechados. Na motivação, demonstra aqui que é uma pessoa que está buscando muita cooperação, a união, sabe? Até essa carta também fala de intercâmbio. Então é como se ele precisasse, buscasse ajuda de outros países, que outros países entrassem, intercedessem lá dentro. Muitos podem vir através do mar, gente, porque é complicado, mas embaixo tem uma locomotiva, então também demonstra que tem alguns países que trazem uma ajuda por terra. Aqui fala uma locomotiva, é como se viesse ajuda por terras também. Mas não é um caminho muito fácil, aqui demonstra, mas ajuda bem. Ele está pedindo, a motivação dele é cooperação, é ajuda, é uma união, alguma coisa nesse sentido. E ele faz movimentações nesse sentido, com pedidos de ajuda, alguma coisa assim que alguém vem ajudar. E a tendência é vir um pouco pelo mar, sim, mas boa parte, pelo que eu vejo aqui, porque essa carta vem como complementação, é pelo chão.
mas é viagens curtas, não é aquela viagem que você pode fazer totalmente pelo chão, porque tem dificuldades nesse terreno, digamos assim. É um terreno meio complicado, difícil de passar, então ajuda bem por terra, mas é por caminhos curtos. E daí quando não dá, vem por água. É nesse sentido. Mas ele busca, a motivação dele muito é buscar ajuda, cooperação, intercâmbio entre outros países. É ajuda, né? Ele está pedindo ajuda. Bem, na questão da saúde dele, porque eu resolvi perguntar sobre saúde. Eu perguntei sobre a saúde do Biden, e eu lembro que deu que no primeiro semestre, foi uma outra previsão lá que eu estava fazendo, deu lá que no primeiro semestre a saúde dele, nossa, estava ficando muito afetada, muito provavelmente do estresse que ele estava passando, causado por outras pessoas, né? Gente difícil de conviver, de lidar. Isso estava afetando demais a saúde dele. E já demonstrava uma diferença na saúde dele no segundo semestre, né? Como se o amor estivesse ajudando ele, digamos, a superar de alguma forma, sendo um pouco daquela situação ruim. Mas tem muita coisa complicada, enroscada ainda na energia do Biden, lá no segundo semestre. Muita coisa nos bastidores escondidos, assim, que pode dar escândalo. Mas voltando, eu lembro dessa leitura, né? Mas voltando aqui à leitura de hoje, aqui na saúde, para ele, demonstra assim, ver o sol na carta complementar, o que demonstra que ele costuma ter uma boa saúde, assim, que é como se até fisicamente ele estivesse bem. Só que na carta principal aqui vê um 4 cálices. O que eu vejo? Muito cansaço. Sabe aquela pessoa que está desapontada, desmotivada? Sabe quando a pessoa faz coisas, não flui como queria? A pessoa traçou planos. Então provavelmente o Zelensky, ele tinha planos para o país. Aconteceu tudo essa coisa arada agora. Fugiu do controle dele. Ele não consegue lidar com essas situações, porque foge do alcance dele. Então, por mais que a saúde física dele esteja bem nesse momento, esse 4 cálices aqui demonstra uma pessoa muito cansada, desapontada, sabe? Sabe quando a pessoa está até desanimada, frustrada, as coisas não fluem como ele queria. E aqui, então, parece muito cansaço, principalmente um cansaço, pode ser um cansaço mental, sim, mas é um cansaço emocional que pode afetar até o físico, aquela situação que a pessoa tem tipo uma fadiga, que não tem energia nem para se mexer fisicamente, mas fisicamente ele está bem. O problema dele é um cansaço emocional, sabe? Alguma coisa desse sentido. Nossa, muito barulho na rua, gente. O que acontece aqui com as reais intenções dele, né? As reais intenções do Zelensky nesse momento é que as coisas estão muito conflituosas e estão muito difíceis de se lidar, tá? Que aparece aqui os desapontamentos dele, as situações chatas aqui, difícil de lidar. O que ele pretende? Ele pretende navegar por águas mais tranquilas, desviar, digamos assim, ele queria, as reais intenções dele é que essa situação acalmasse, parasse, fosse resolvida, que eles pudessem ir por caminhos mais calmos, caminhos melhores, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Só que ele provavelmente não está conseguindo fazer isso. Nossa, mas deu para dar muito barulho na rua, né? Então aqui, até veio a complementação à carta da igreja, demonstrando que ele pede apoio. Mais uma vez, é como se ele tivesse várias cartas pedindo ajuda externa. Ele pede apoio, pede proteção. Aqui demonstra que vem uma ajuda para eles, mas é no futuro, não nesse momento. É como se fosse uma graça da espiritualidade, a espiritualidade intercedendo e ajudando. Mas aparece que essa ajuda extra que vem no futuro, não agora, tá? Então ele fica tentando navegar por águas mais tranquilas, em direção a águas mais tranquilas, para sair desse conflito, sabe? Conseguir, certo? Superar essa situação em busca de locais, situações mais seguras, locais mais seguros, né? Que as coisas se acalmem. Mas, assim, no geral, que parece muito complicado dele conseguir agora. Parece que por qualquer motivo na movimentação que ele faça, é como se ele tivesse o dobro, o triplo de dificuldade de conseguir fazer, materializar, sabe? Uma coisa é o que ele quer, outra coisa é o que acontece na prática. É nesse sentido. Bem, aqui como ele vai agir? Veio um Ás de Pentáculos aqui, demonstrando que ele tem muita ação de realização, né? Que ele traça planos, ele vai em busca de tentar fazer isso acontecer, enfim, fala sobre um novo início, ele quer um início, um reinício, ele quer que as coisas melhorem, modifiquem, que isso seja
concluído, feche esse ciclo para começar um ciclo novo. Ele quer um novo início, que essas coisas resolvam. Só que veio como carta de complementação o poço, demonstrando que ele mesmo está tão desgastado que ele mesmo está com dificuldade de acreditar na melhoria da situação, porque ele mesmo já está acumulando muita negatividade em relação a ter que lidar com tantos assuntos pesados, né? Imagina, é um país, gente, são milhões, milhares de pessoas dependendo de um presidente. Que esse presidente saia bem sucedido nessas negociações, qualquer coisa que aconteça, para que as coisas melhorem. E ele quer uma nova fase, ele quer um início novo, sabe? Um novo início que a gente fala. Para que as coisas saiam dessa situação. Só que aqui demonstra que é como se ele estivesse chegando no fundo do poço já. Ou o país está chegando no fundo do poço. A sensação dele é essa. E não está muito fácil. Aqui, para ele conseguir esse novo início que ele quer, ele vai ter que tomar uma impulsão muito grande para sair desse fundo do poço. Porque ele já está se sentindo no fundo do poço. Ele está vendo que ele está como se estivesse com os caminhos fechados, de mãos atadas. Aqui a tesoura já demonstra que ele faz proposta, ele tenta negociar, mas os caminhos estão fechados para ele, ele não consegue. Então, para ele, por mais que ele vai agir, tentando um novo início. Mas aqui já demonstra que para ele conseguir esse novo início, ele vai ter que se esforçar muito, muito mesmo. Conseguir, sabe, sair no fundo do poço, até da negatividade que está demais aqui, para ele conseguir, digamos assim, superar toda essa situação. Bem, como um aviso aqui, que eu sempre peço uma carta de aviso, de advertência, enfim, da espiritualidade, veio a carta do louco, dizendo que ele precisa ser mais coerente e menos otimista com essa história, tá? Se ele é uma pessoa que, de repente, ele é muito otimista, que ele acredita que uma hora vai dar certas coisas, parece que não estão muito favoráveis aqui. Mais uma vez, tesoura, fechando os caminhos aqui, não tá legal. E então aqui, gente, ele, olha, eu diria que é um presidente que ele tenta, tá? Ele tenta conduzir as coisas de uma forma mais calma. Ele tenta conduzir o país para ser salvaguardado. Ele tenta um novo início, ele tenta. Não é uma coisa que fica só na cabeça, nas ideias. Ele também age, sabe? Mas ele não está conseguindo. É como se ele tivesse de mãos atadas aqui. Então, o que ele pensa? Ele espera e torce, provavelmente pede, ajudas externas. Aí pede para os outros países interceder, vir ajudar, alguma coisa assim. E tem ajudas externas que vêm até eles. Mas mesmo assim, porque ele pede muita cooperação, né, intercâmbio, coisa lá. Mas mesmo assim, é uma situação que já fugiu das mãos deles, de certa forma. Eu diria que essa situação não é mais um problema da Ucrânia, sabe? Ele chegou ao ponto que eles sabem que eles não têm mais o que fazer, porque tudo que eles fazem, ou tudo que ele tenta fazer, parece que de alguma forma está, sabe, amarrado, sabe? Caminhos fechados, não vai. Ele tenta negociar, não vai. Ele tenta fazer promessas, fazer negociação para ver o negócio fluir. Não consegue cumprir, não consegue fazer a coisa andar, sabe? Ele tem a intenção de fazer as coisas darem certo. Ele vai agir, ele está agindo, mas as coisas não vão bem. Aqui fala sobre a vinda de um amanhã melhor, sabe? Mas é sempre no futuro, sabe? E aquela questão, tem que manter o otimismo, a positividade que as coisas vão melhorar, vai vir um amanhã melhor? Sim. Só que a carta aqui de advertência já vem avisando. Cuidado com excesso de otimismo, seja mais coerente. Ou seja, se ele está achando que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, como um milagre cair no colo dele, não vai acontecer. Digamos assim. Aqui tem muita carta aqui, ó, as fundos de baralho, vem falando sobre... a última carta que eu tirei foi para a Ucrânia, como se ela pedisse justiça. Mas no modo geral, olha cá, aqui atrás tem o imperador. É o líder, né? Tá com dúvidas. Final de ciclo aqui. É complicado, gente, porque é como se fosse essa situação inteira, por inteira, envolve justiça. Então esperem que para lidar sobre esses assuntos, a racionalidade tem que falar mais alto que o emocional. As coisas que não tem como levar pelo emocional, que estão tão complicadas, tão enroladas, tão envolvidas, aqui mostra pessoas que estão
sabe? Lamentando as coisas que aconteceram, que não era para ser dessa forma, e no fim assumiram essa fórmula. Olha só, a pessoa lamentando o que perdeu, lamentando como, né, saiu do controle as situações, temendo pelo futuro, buscando união, acordos, enfim. Mas de toda forma parece que ela começa a derreter, digamos assim, a esperança dela. Se ela tinha ilusões que as coisas iam ser de um jeito, acabam sendo de outras. Enfim, então aqui fica a pessoa lamentando para as coisas que não dão certo. Fala muito sobre lamentação aqui. Aqui demonstra uma rapidez, até queria uma rapidez para construir, ou no caso reconstruir, mas aqui, meu bem, tá difícil. Sabe? É como se a negatividade já da situação estivesse afetando o próprio presidente da Ucrânia, sabe? A população em si, e sabe, não tem como a gente julgar, porque a situação que estão vivendo é difícil mesmo, sabe? Eles querem ele, né, o próprio presidente, quer um amanhã melhor. Fica lá no fundo alimentando uma positividade a respeito disso, mas a própria carta de aviso da espiritualidade vem dizendo: seja mais coerente, para ele ter os pés mais no chão. Talvez como parece que Zelensky é aquariano, né? E aquário, olha, veja bem, aquário é o signo do rebelde sem causa, em alguns casos, mas ele em outros casos tem muita causa. Aqui tem causa, né? E é o rebelde que faz a revolução. Saturno está em aquário, Saturno é regente de aquário. Aí eu vejo alguns astrólogos falando assim, mas Saturno quando está em aquário é mais leve, tá domiciliado, é mais tranquilo. Gente, vocês acham mesmo que Saturno é um planeta tranquilo? Ele é conhecido como um maléfico. E está em cima de aquário. Zelensky, que parece que, pelo que eu vi lá, é aquariano. Se a informação que eu vi estava correta, né, que ele é aquariano, eu não cheguei a fazer o mapa astral dele, tá? Eu só vi lá a informação na internet que ele é aquariano. E Saturno está passando por aquário, sabe? Agora vai ter Marte ali também em conjunção por esses dias com Saturno, agravando certas situações. É complicado, gente, é muito complicado. E aquelas pessoas que têm aquário forte no mapa acabam sendo afetadas, né? O Saturno, uma das coisas que o Saturno faz é a dureza, a miséria, sabe? Ele deixa as coisas muito difíceis pra gente conseguir atingir os objetivos. Parece que tudo fica lento também, porque tem a ver com o tempo, sabe? É complicada. O Saturno parece que judia da gente. A gente envelhece quando o Saturno tá passando em cima do mapa da gente em cheio. A gente envelhece e não consegue dar muito espaço. É bem complicado, tá? Então por isso que sendo Saturno passando em cima do mapa dele, não tem como ele ser muito otimista, porque Saturno é pessimista. Vamos falar bem sério. O Saturno ele é o seguinte: tá acontecendo uma situação, você tem que lidar com a situação, o Saturno tá passando em cima do teu mapa. O que tem que acontecer? Você tem que botar os pés no chão para conseguir, digamos assim, decidir coisas, caminhar em frente, assim, e nada de contar com a sorte, porque Júpiter é sorte. E Júpiter está em peixe. Saturno que está em aquário. E Zelensky é aquariano. Então, se até pela astrologia, está um pouco complicado para ele. Eu não olhei o mapa astral dele, mas, como eu disse, só do Saturno está passando em cima do Sol dele lá, em cima de aquário, por mais que seja domiciliado, é muito complicado, gente. E vai ser assim com Saturno em cima de aquário por alguns meses, ainda até 2023. Depois ele entra em peixe, fica retrógrado, volta para trás, entra em aquário de novo. Então, assim, o pessoal que tem aquário forte no mapa por esses dias, nesses meses, aqui vai ser um pouquinho enrolado a vida de vocês, digamos assim, um pouquinho, né, modo de falar. Porque para algumas pessoas acaba pegando mais forte a energia, sabe? Depende do mapa, depende das configurações que a pessoa tem. Zelensky aqui, ó, vai ter que manter a coerência e ser menos otimista. Até porque o Saturno está passando em cima do mapa dele. É complicadérrimo, gente. E aqui, ó, a lamentação, que é para lidar com a situação, carta da justiça, muita ponderação, pesar nas balanças, né? A balança da justiça, muita ponderação aqui. Tem muito a ver com espiritualidade aqui, gente. Ponderação, a racionalidade deve prevalecer, o emocional aqui não pode ficar por cima, senão piora a situação. Aqui a racionalidade tem que prevalecer. Não adianta ficar lamentando pelo que perdeu, pelo medo do futuro que vem, que aqui fala muito sobre o medo do futuro também, lamentando pelo que perdeu. Não adianta ficar nessa energia envolvendo o lar, né? Olha, gente, eu ergui aqui, veio um homem do cavalo branco. Ó, esse homem apareceu na outra tiragem sobre a Ucrânia. Esse homem do cavalo branco lá, eu vi que ele estava tentando ajudar o presidente
o Zelensky, né? Tentava ajudar o Zelensky. E olha só, eu fui erguer o baralho e na verdade houve um corte. E apareceu ali de novo. Esse senhorzinho, não sei quem é, ele tenta ajudar. Mas aqui mostra sobre movimentações que vão vir, só que são movimentações um pouco demoradas, né? Novidades, enfim. Por isso que tem que ter uma espera. E para esse homenzinho aqui que está tentando ajudar também poder agir. Então tem certo um tempo. Aqui fala sobre uma graça de ajuda que vem do futuro, né? Para eles, para o Zelensky que está pedindo ajuda extra. Vem ajuda, mas é no futuro, não é agora. Então pode ser ainda que ele vai ter que se aguentar firme. Bem, gente, aqui ó, pro Putin, veio aqui a carta da temperança, mostrando que ele está ponderando, né? Ele está pensando muito. Aqui ele está pensando até se ele vai fazer uma trégua, tá? Porque aqui, olha só, gente, meu Deus. A carta aqui, essa parte aqui inteira aqui eu fiz pro Putin, né? E ele veio com, olha só, tudo cartas da corte, corte. Só essa aqui no meio não é da corte. Só que tem um detalhe, isso demonstra que o Putin nesses 3 meses vai estar lidando com muitas pessoas, provavelmente muitas negociações. Ainda mais porque tem um pajem embaixo do outro aqui, ó. Um aqui falando sobre dedicação, apoio, enfim. E embaixo desse pajem aqui que é mais mental. Os pajens significam mensageiros. Então pode ser assim, tipo, gente que manda mensagem para ele, entra em contato, tenta uma negociação e ele devolve uma coisa a mais, pega fogo, né? Digamos assim, ele não é muito de entrar em acordos. Mentalmente falando, o que passa na cabeça dele? Ele às vezes pensa em fazer uma trégua, tá? Às vezes ele pensa em fazer uma trégua, às vezes ele pensa em equilibrar as coisas de novo, mas é uma carta com muita lentidão, ele não consegue decidir nada nesse momento. Na cabeça dele ele só pensa que, o que é mais direto hoje no pensamento dele, que ele tem que passar a espada e cortando tudo que ele não quer, que ele não gosta, enfim. Essa rainha aqui é muito intolerante e fria, é como se ele tivesse essa energia, sabe, de intolerância. Cortem as cabeças, é nessa frase, essa rainha é muito nessa, cortem as cabeças. Aí o que acontece aqui? Tem um 8 de espadas aqui indicando que ele está prevendo mentalmente, ele já vem visualizando essas coisas e pensando que ele está entrando em muitos conflitos, está dando muito abalos aqui, vai estar dando, sabe, consequências, as coisas estão se acumulando e ele está pensando agora pular fora do barco. Tá, digamos nesse sentido. Só que ele não está conseguindo. Aqui mostra uma mulher tentando cortar a cordinha que une ela à árvore. Então é como se agora o Putin tentasse, começava a pensar se não está na hora dele pular fora desse barco. Porque ele viu que está dando muita discórdia, muita briga, muito conflito. Uma hora a coisa vai virar contra ele. Ele está prevendo isso. Só que ele não está conseguindo se soltar dessa situação. Parece que ele entrou tanto de cabeça nisso, que agora para ele está até difícil sair daqui. Esse pajem aqui demonstra que mentalmente ele é imaturo. Que além de ele ficar passando a espada, tipo assim, destruindo geral por onde ele passa, com maior frieza, aqui demonstra que ele ao mesmo tempo gosta de testar as pessoas. Ele está testando até onde ele pode ir, até qual a reação das pessoas, e qual o poder das pessoas, se as pessoas têm coragem, peito para peitar ele, digamos assim. É nesse sentido. É como se ele estivesse assim, testando as pessoas. E testando e se autotestando, digamos assim. Se eu for até aqui, eles vão até onde? Será que eles tentam me barrar? Sabe, ele está testando. Fala muito sobre uma curiosidade fútil aqui. É uma que não leva a nada, sabe? É só para incomodar, sabe? É uma pessoa imatura, mentalmente falando, mas não vai muito além, gente, porque aqui mostra que na hora de agir, olha, veja bem, nos pensamentos dele, ainda, apesar dele estar muito nessa coisa de corta as cabeças, destrói tudo por onde passa, agora está querendo pular fora do barco porque ele vê que alguma coisa está engrossando pro lado dele, mas ao mesmo tempo o ego não deixa, porque é muito imaturo, ele fica testando as pessoas, vê até onde as pessoas vão com ele, ao mesmo tempo que mostra muita confusão mental e emocional, é como se ele tivesse, sabe, não sabe muito bem, às vezes ele fica muito confuso, o que ele está fazendo, enfim, o que é para fazer, fica meio perdido nos pensamentos dele mesmo. Bem, aqui mostra que pode ser que tenha alguma pessoa perto dele que tenta até, usando a razão, né, falar com ele, enfim. E aqui também tem essa mulher, essa mulher já saiu no outro jogo, lá do jogo do Putin,
demonstrando que ela é uma pessoa que aconselha ele, uma mulher um pouco mais velha, enfim. E essa mulher saiu aqui no jogo de novo dele, dizendo que essa mulher tenta aconselhar ele. E esses conselhos dela ficam repercutindo na cabeça dele. Aí o que ele entra em conclusão? Aí ele fica confuso, por quê? Ou ele segue o que essas pessoas falam aqui pra ele, né, digamos assim, os conselhos que essas pessoas dão pra ele, e ele, digamos assim, sai dessa confusão, ou ele continua vibrando no ódio, no terror aqui, tacando terror. Por que eu digo isso? Aí ele fica confuso, não sabe o que fazer. Isso é tudo confusão no mental dele. Na hora de agir, veio a carta do diabo. Aqui essa carta é péssima, gente. Ainda mais quando a gente fala de guerra. Por quê? Mostra aqui uma pessoa muito ambiciosa, uma pessoa que... Sabe quando a pessoa é possessiva, obsessiva? Ela se deixa levar para os piores instintos dela? Se ela tem, digamos assim, no fundo dela, um desejo de ódio, ele é odioso, é raivoso, ou tem preconceitos, ou se deixa levar pelos preconceitos, ou é uma pessoa que é psicopata e a gente não sabe, então tudo que não presta lá no fundo dele sai para fora. Essa carta aqui rege o que há de pior no ser humano, digamos assim, e está regindo as atitudes dele. Então tudo que é um instinto dele de pior que estava guardado lá no fundo sai para fora e ele coloca em prática. Aqui fala muito de uma pessoa ambiciosa. E olha só, gente, aqui mostra que nos pensamentos dele, ele é do tipo que ele quer passar a espada mesmo, sair destruindo tudo e testando ver a reação das pessoas. Aqui no agir, mostra que ele está querendo estabilidade, tá? Então, aqui mostra assim que ele está querendo... Tem um lado dele que quer continuar destruindo tudo, tá? Vamos explicar isso aqui primeiro. Mas tem um lado dele na prática que vai tentar buscar uma segurança e uma estabilidade, sabe? Tá querendo, de repente, já dar uma segurada. Pode ser aquilo que ele está pensando aqui, ponderando, porque olha só, fala muito sobre ponderação, né? Aqui, ó, pesar na balança, equilibrar as coisas. Essa carta aqui e essa carta aqui, fala muito sobre isso. Enfim, mas aqui é como ele pensa. Ele pensa em cortar tudo que ele quer, que não serve mais, de forma muito fria e intolerante. Só que na hora de agir, ele já está começando a querer estabilizar as coisas, alguma coisa está pesando para ele e ele já está desconfiado que alguma coisa pior vai pegar ele lá na frente, se ele continuar nessa. Por isso que aqui já demonstra que ele tenta, digamos assim, ele está vendo que os conflitos estão ficando pior. Ele está vendo que está gerando prejuízo isso aqui. Ele está vendo que está ficando complicado pro lado dele. Então ele está pensando em pular fora do barco, digamos assim. Mas na hora de agir, o que ele faz? Ele taca fogo no parquinho. Uma coisa é o que ele pensa. Outra coisa é o que ele faz. Na hora de agir, ele é do tipo conquistador. Ele quer entrar na Ucrânia, tocar o terror. Aqui pode ver, são cartas de fogo. E aqui parece uma rainha muito intensa. Ela é conquistadora mesmo. Ela é do tipo que vai e faz e acontece. Então, na prática, por mais que ele pense em cair fora dessa situação, cortar de repente o que não serve mais. Aqui também pode ser o que ele quer estabilizar, voltar uma segurança, assim, parar com isso, saltar fora. Mas na prática, ele vai agir ao contrário do que ele pensa. A verdade é essa. Então ele acaba, na verdade, pesando a espada dele na destruição, pelo jeito. Porque aqui, ó, ele pensa em saltar fora, porque ele vê que o negócio está fechando pro lado dele. Mas na prática, ele sai, digamos assim, destruindo tudo. Uma rainha de fogo, ela é poderosa, sabe, gente? E ele sabe disso. E pode ser que, como aqui essa carta tem muito a ver com prazer, ele obtém um certo prazer com isso. Aqui fala sobre muita dedicação nisso que ele faz. Mais uma vez, uma carta de fogo. Então, assim, não, era para ele cortar, digamos assim, o que não serve mais para ele voltar ao normal, entrar em acordo com as pessoas, parar com essa briga, parar com as guerras. Mas na prática, na verdade, ele invade outro país, começa a cortar toda a riqueza do outro país, destruir outro país, acabar com a segurança e estabilização do outro país. Então, assim, na prática, ele pensa uma coisa, ele chega até a pensar um pouquinho em uma coisa, ele fica confuso e na prática ele acaba agindo pela destruição. É muito complicado, porque essa carta aqui do diabo, uma das coisas que ela fala é o seguinte: a pessoa é muito ambiciosa, né? E ela se deixa mover pelos prazeres, dos instintos. Então, se ele tem um instinto destrutivo, ele vai ser destrutivo. Só que aqui fala que tudo que ele pensa em fazer, ele faz. Então, o Putin, tudo que as piores ideias que ele tem aqui na cabeça dele, de destruição, de frieza, de matança, ele faz na prática. Só que, ao mesmo tempo, quando ele obtém o resultado, porque ele vem com tudo, ainda mais que a carta do diabo saiu aqui com
cartas da corte, e ainda que são cartas da corte de fogo, o que demonstra muito poder. Aqui para guerra, gente, demonstra que ele tem muito poder de guerra, sabe? De destruição mesmo, são cartas de fogo. Só que ele vai na prática, se deixa levar para os piores instintos dele que vem para fora, destrói tudo por onde passa, né? Mata pessoas, destrói as coisas, aquele horror. Aqui fala muito mesmo que ele toca o terror por onde passa, atingindo os objetivos que ele traçou, e o resultado final, ele não se sente satisfeito. É pouco, sabe? Por tudo que ele passa destruindo, é pouco, ele queria mais. Então aqui mostra uma pessoa que, além de conseguir todos os objetivos negativos, objetivos baixos, ele ainda não se sente satisfeito. É como se ele quisesse mais e mais e mais. Destruição. Como é que pode? Esse homem precisa ser parado, gente. Porque ele não vai parar por conta sozinho. Ele até pensa, ele já está pensando que isso aqui vai dar merda pro lado dele mais pra frente. Ele já tem essa noção. Então ele está vendo, já analisando o que é os próximos passos dele. Mas na prática ele se deixa levar pelo próprio ego e fica testando as pessoas, né? E aí, vocês vão me peitar? Sabe, tá testando mesmo. Aqui nas cartas de baixo, sai a vassoura, o caixão e a vela. O que nós entendemos aqui? Esse conjunto de cartas aqui indica que ele tem influências para agir como ele age. Mas são péssimas influências. Aqui fala magia. E como ele está atuando na destruição, com a carta do diabo aqui, ó, levado para os piores instintos, destruindo tudo e ainda não se sentindo satisfeito, mais a magia aqui, então indica que ele está sendo guiado pela espiritualidade trevosa. Antigamente, para quem não sabe, Hitler tinha uma equipe que lidava com essa parte oculta, trevosa, obtendo vantagem. Eu não vou entrar em detalhe aqui, gente, porque tem a ver com espiritualidade mais profunda, que não é essa espiritualidade beabá que a gente conhece aí na mídia. É uma espiritualidade muito mais profunda, que vocês têm que, sabe, não é todo mundo que lida com espiritualidade tem acesso a esse tipo de assuntos, esse tipo de informação. E não é toda pessoa espiritualista, espírita ou líder espiritual que, digamos assim, fala sobre esses assuntos. Mas o que nós podemos dizer é que, em resumo, e não vou entrar em detalhes porque o assunto é polêmico, é que muita gente que está no poder hoje, políticos e gente que já está eleita, atuando aí, né, em cargos altos, muitas dessas pessoas, não todas, têm apoio da espiritualidade trevosa. Chegou onde chegou porque teve ajuda da espiritualidade trevosa. Tem muita gente que, aqui no Brasil, por exemplo, nossa, isso é muito grande. A situação do pessoal que faz macumbaiada, magia negra da pesada mesmo para se garantir no poder. Aí chegam em cargos altíssimos. Nós temos certos exemplos aí de políticos famosos que se tornaram até presidente fazendo magia negra. E todo mundo sabe disso, é falado em público. E já é falado abertamente sobre isso. E vocês pensam que é só no Brasil isso? Vocês acham que magia, quando a gente fala de macumba, essas coisas, é coisinha boba lá, de ir lá no barranco, enterrar velhinha, fazer coisinhas? Não, gente, tem coisa muito pesada aqui. E não é só o Brasil que mexe com magia para se manter no poder aqui, tipo, pelos políticos que eu me refiro. Outros países também lidam. Cada país, cada pessoa, cada região tem a sua, digamos assim, espiritualidade. Mas o objetivo final é o mesmo, sabe? É obter vantagens particulares. Então aqui mostra que o Putin, ele tem apoio espiritual trevoso. Aqui pode ver que é uma lua negra. Em volta dela sai uma magia negra. É como se fosse os magos negros, ele tem alguma ajuda trevosa aqui, tá? Essa carta indica limpeza. Então, pelo certo, na prática, o que era para acontecer? Era para ele parar com tudo isso. Mas o que ele quer, na verdade? Na cabeça dele, ele está fazendo uma limpeza para fechar um ciclo, porque ele vê muitos problemas e obstáculos onde não existem. Essa mulher tenta aconselhar ele, tá? O homem tenta aconselhar ele para terminar com essa bagunça de guerra, tá? O homem tenta fazer isso. Mas provavelmente ele entra com uma orelha, ele fica até confuso, mas na prática ele age diferente. A mulher tenta falar com ele sobre os tais obstáculos que não existem, que ele vê obstáculo onde não existe. E é esses obstáculos que ele usa como base justificativa para entrar na Ucrânia e atacar. E a mulher tenta, tipo assim, clarear os olhos dele, preparar com essa situação,
demonstrando que esses obstáculos não existem. Só que na cabeça dele existem de verdade. Então, e agora, com essa guerra que ele mesmo criou, com certeza surgiram obstáculos mais firmes, mais sólidos, né? Mas mesmo assim, essa mulher tenta usar desses obstáculos, os reais, como uma forma de transmutar isso em algo positivo para ajudar na cabeça dele, se fazer a cabeça dele preparar com essa loucura, que isso é pior. Então há duas pessoas aqui que tentam aconselhar ele, guiar ele por melhores caminhos. Mas ele não segue, tá? E aqui mostra muita confusão mental. E como essas cartas saíram junto uma em cima da outra aqui, indica que ele tem sim interferência e ajuda da espiritualidade trevosa para estar tocando o terror aí. Pode ser que o Putin, digamos assim, seja uma pessoa que está com encosto, obsessor, enfim, para agir dessa forma? Pode ser, gente, mas aqui eu vejo uma pessoa muito consciente. Então eu não diria que ele é uma vítima de um obsessor que está fazendo ele agir dessa forma. Não, eu vejo diferente. Pelo que tem essa configuração na mente dele aqui, e a forma como ele age, e as cartas aqui, o que saiu do próprio diabo, regendo os atos dele principal, né? O que eu entendo aqui que é um Putin, é uma pessoa muito consciente do que ele está fazendo. E essa influência trevosa aqui, não é uma influência negativa para ele. Na verdade, é como se ele estivesse obtendo ajuda das forças trevosas para tocar o terror no país do vizinho, digamos assim. Então, espiritualmente falando, o Putin é da pá virada. Ele não seria um espírito de luz, digamos assim. Ele optou por caminhos trevosos. Ele optou por trabalhar com espíritos trevosos. É nesse sentido. Ele não é uma vítima. Ele não é uma vítima. Ele é mal intencionado, gente. A cabeça desse homem é meio psicopata. Se vocês conseguissem ver o que a gente vê, tem muita coisa errada aqui. A cabeça dele é fria. Olha só, espada, espada, espada. A cabeça dele é fria. Ele não sente dor, amor, compaixão, empatia. Nada. É frieza total. A cabeça dele é de psicopata. E como ele age na prática? Na prática, ele tenta ser firme para atingir os objetivos dele e toca o terror mesmo. Olha aqui, ó, guerra, só cartas de fogo. Ele toca o terror mesmo, sabe? Não tem muito o que dizer aqui. O Putin, ele parar por conta própria, eu não consigo ver, gente. Eu não consigo ver ele parando por conta própria. O Putin, ainda mais porque aqui demonstra que ele testa as pessoas, é como se estivesse rindo das pessoas, que as pessoas não têm coragem de peitar ele. Então ele vai lá e toca o terror mesmo, pinta e borda e fica rindo daquele sentido. Ninguém vai me peitar, ninguém tem coragem de vir me peitar. É nesse sentido, sabe? E por mais que por tudo que ele deseja fazer, ele bota em prática e atinge os objetivos que ele traçou, destruindo tudo por onde passa, até matando pessoas, ele não se sente satisfeito. E ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele não se sente satisfeito. Toda dor, todo caos, toda destruição que ele está espalhando, ele não se sente satisfeito. Então, eu diria assim que por mais que às vezes ele receba bons conselhos, fique confuso, penda a desistir disso, sair para fora, está ponderando, se está na hora de parar, se está na hora de fazer os acordos, porque aqui fala sobre alguns acordos, né? O Zelensky, ele tenta muito acordo, tá? E ele busca até apoio de outros países aqui, ó, para ajudar nesse acordo, para parar com essas loucuras. Mas o Putin está ponderando, pensando nisso agora, se vai equilibrar as coisas, se vai aceitar uma trégua, porque essa carta aqui também fala de trégua, mas na prática ele está tocando terror, tá? E aqui mostra, mais uma vez, tudo por uma certa ganância, né? Que ele tá num cargo de poder. E é como se ele estivesse, na cabeça dele, agindo dessa forma, atingindo mais segurança e estabilidade ainda para ele. Ele está se sentindo muito seguro do que ele está fazendo, é por isso que ele fica abusando e testando a paciência das pessoas, testando o poder das pessoas, testando se alguém vai peitar ele. Então, assim, é de uma mediocridade de alma que vocês não têm noção. Mas a cabeça dele é de psicopata, né? E como ele age, destruindo tudo por onde passa. E nada satisfaz, tá? Com a ajuda da espiritualidade trevosa. Mesmo as pessoas querendo ajudar ele aqui com bons conselhos, para ele, né, superar os obstáculos, ver que não é bem assim como ele está achando, finalizar o caos, mas ele não quer. Na prática, ele não quer. Na prática, ele... nada mais dessa dor, dessa destruição que ele faz, satisfaz mais.
Então, enquanto numa coisa que ele busca, ele atinge, não satisfaz, o que ele faz? Ele aumenta as doses de destruição. Então, aqui é perigoso a Ucrânia ser muito mais atacada ainda por esses dias. E por que eu digo isso? Para a Ucrânia em si, veio a carta da morte, tá? A carta da morte aqui indica que as coisas não voltam mais como eram antes, né? Olha, tende um futuro ser melhor, mas é como se a Ucrânia precisasse passar por uma grande transformação, porque é como se ela estivesse passando por um período de muita dor aqui, tá? Rompimentos, coisas destruídas, nada mais será como a gente espera. Aqui fala sobre um fardo que a Ucrânia está levando nas costas e ela está em busca de um recomeço para, digamos assim, terminar com esse fardo, com essas dores, com essa complicância. Mas as coisas fugiram do alcance da Ucrânia. Aqui veio a carta da força, só que ela veio invertida, demonstrando que é como se eles não têm mais paciência para lidar com isso. E eles estão perdendo as forças para lidar com essa situação. Então, a situação é como se tivesse fugido totalmente já das mãos da Ucrânia, nesses abril, maio e junho. As coisas fogem totalmente das mãos da Ucrânia. A Ucrânia fica sem poder de ação. Aqui fala muito sobre a pessoa perder o poder pessoal, perder o poder de ação. Então, a Ucrânia vai chegar a um ponto nesses 3 meses aqui, que ela não vai saber mais o que fazer e como fazer e por onde fazer. É como se ela ficasse assim, não tem mais o que fazer, sabe? Ela fica de mãos atadas. Até o próprio presidente aqui demonstra que por mais acordos que ele ofereça, ele está com os caminhos fechados e não vê saída. E aqui que indicaria que era um recomeço, é um 10 de paus, ele vem invertido também, indicando derrota, aniquilação. Então, que infelizmente, gente, o que eu diria nesses 3 meses? Que a Ucrânia vai ser muito judiada, tá? Ela vai perder totalmente o poder dela de ação, tá? Ela não vai conseguir mais se defender tanto. Se no começo ela estava até um pouquinho mais fortinha, aqui é como se ela começasse a perder totalmente o seu poder de ação, o seu poder de realização, de defesa, qualquer coisa assim, sabe? Perde a paciência, também não sabe mais por onde agir, como agir, sabe? Tudo foge do controle. Então aqui, ó, em vez de vir um recomeço, indica não, derrota. A Ucrânia é como se fosse derrotada, aniquilada. Então, se essa ajuda que o presidente Zelensky fica pedindo não vier com mais força, com mais atuação, vai ficar muito mais complicado para a Ucrânia, sabe? Porque alguém precisa parar esse psicopata do Putin, gente. Porque ele não tem dó, ele não tem empatia. Eu vejo aqui nas cartas, ele tá com uma energia muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo. Aqui na Ucrânia vemos um líder, eu desconfio que é o Zelensky. Ele está tentando buscar o quê? Uma abundância, uma nova paz, que é a felicidade, né? Traçando novos projetos, né? Para conseguir atingir esses objetivos aqui, que é o objetivo maior. É como se fosse a união da família de novo, sabe? Restituir a paz, o amor no local. Ele tem novos projetos para isso, ele tenta. Só que em cima da carta dele tem essa carta que, em vez de ser um recomeço, vem invertida, indicando o quê? É uma derrota. Então, por mais que ele trace novos projetos tentando fazer isso, nesse momento, nesses primeiros momentos aqui desses 3 meses, ele vai ter, na verdade, um efeito contrário. É como se o país dele começasse a perder as forças nessa guerra, tá? E o que o presidente Zelensky, que provavelmente é ele que está aqui, que ele busca essa nova felicidade, está estudando novos projetos, porque ele busca uma melhoria? Porque ele quer um reinício, um recomeço, sabe? Uma nova fase. Ele quer que seja concluído essa fase de dor aqui, esse ciclo feche para essa matança, essa destruição, para, então aqui ó, no meio do jogo vem o 10 de copas, que é o que rege o centro do jogo, né? Para quê? Para atingir a felicidade, a abundância novamente, o amor império, a união da família, enfim. Mas na prática é muito difícil de conseguir isso, porque é como se isso tivesse fugido das mãos dele e o que resta, na verdade, é a derrota da Ucrânia. É muito complicado. Aqui ele queria, pode ver que está embaixo dele, na verdade ele queria um recomeço, tá? Mas aqui indica que esse recomeço, essa felicidade, essa paz, essa abundância que ele procura, só vem após tudo, digamos assim, que a gente conhecia antes, seja de alguma forma desmoronado, destruído e algo novo seja construído no lugar, tá? Aqui essa carta demonstra já que é como se a Ucrânia ainda estivesse passando por uma destruição física,
mas energético ao mesmo tempo, não é só física. Essa destruição vai muito além do físico, sabe, gente? Então, mas as cartas fecham com o Sol, que é muito positivo, e tá embaixo do Pajem de Ouros. Então, apesar da Ucrânia ser derrotada, digamos assim, nesses próximos 3 meses nessa guerra, ou perder totalmente o seu poder de força, de fogo ou defesa, apesar disso, o presidente, que o líder, tenta traçar novos projetos, tentando especular uma saída de tudo isso, e fica em cima do Sol, o que eu acho que com o tempo ele vai conseguir. De primeira não vai ser, porque de primeira, nesse momento, está vibrando muito lá ainda as energias, né, deles perdendo, de estarem perdendo mesmo essa guerra, sendo aniquilados. Essa carta aqui fala sobre aniquilamento, ela veio invertida. Ela fala sobre aniquilamento, eles estão perdendo geral as forças lá. Mas, o que acontece aqui? Veio aqui a carta do julgamento. E a carta, ó, repete, ó, página de pausa, aqui página de pausa. É, o Putin fazendo porcaria como sempre. Aqui o julgamento, olha só. Veio aqui o julgamento, demonstrando que para a Ucrânia haverá um renascimento, tá? Mas primeiro ela vai passar por essa fase aqui de dor e transformação, mutação, destruição total de como era conhecida, como ela é, enfim, para nascer, digamos assim, em tempos melhores, porque termina o jogo com o Sol. Então, apesar de estar um caos lá e não ser boas as energias atuais e no que vai imperar nessas próximas semanas ainda, apesar disso, o jogo fecha com o Sol, que é muito positivo, indicando que algo vai acontecer. Em algum momento a Ucrânia vai se libertar aí, mas só que ela não vai ser mais a Ucrânia como a gente conhece, tá? Virá uma fase melhor, tá? Inclusive essa carta que fala sobre dor, destruição, e a torre também, as duas indicam que tem melhoria, mas no futuro, não agora, tá? E daí mostra, termina com o Sol aqui, esse jogo, indicando que sim, no futuro as coisas tendem, digamos assim, a melhorar, quando eles traçarem esses novos projetos aqui, nesses novos planos em práticas, para atingir essa felicidade aqui, essa união novamente. Um líder, né, provavelmente, eu desconfio que seja o Zelensky, porque saiu aqui um imperador dentro do jogo da Ucrânia, então eu imagino que seja o presidente deles, né. Só que veja bem, ó, o fundo de baralho veio aqui para a Ucrânia, a carta do julgamento, indicando que a Ucrânia, sim, vai sofrer um renascimento após passar por esse período de dor e destruição. Virá um período melhor e mais feliz, de abundância, através dos planos traçados desse líder, né? Os planos aqui para um recomeço, tá? Que é o fardo que estão carregando, que agora nesse momento ele está tentando esse recomeço, mas ele perdeu totalmente o seu poder de ação, porque aqui, ó, ele faz proposta, mas os caminhos estão fechados, né? Então agora ele perdeu o poder de ação, o país em si. Então o recomeço que ele queria aqui nesse momento não tem, virá mais tarde, porque essa carta também fala de recomeço. Então, por enquanto, eles vão ter a derrota, a dor e a aniquilação aqui, nesses próximos dias, até que ele entre nessa nova fase aqui, que realmente vai ser um novo começo após certas atuações dos líderes envolvidos, enfim. Aqui indica, então, que a Ucrânia ganhará um renascimento, digamos assim, que é para ser uma fase melhor. Atrás dela veio a carta da temperança, que é a mesma que tem aqui regendo a mente do Putin, só que o do Putin vem em pé, sinal que ele está analisando muito, ponderando muito o que ele vai fazer, né? Se ele vai aceitar essa trégua ou não, né? Mas aqui para a Ucrânia, a temperança veio invertida. E aqui eu já entendi o porquê. É que a Ucrânia está passando por um momento de destruição, dor, miséria, caos. Dores de várias formas, né? Então é como se o pessoal quer sair dessa situação o mais rápido possível, né? Só que a temperança é uma carta lenta e ela vem invertida, indicando assim que é como se não tivesse mais tempo para isso. Infelizmente o povo está vivendo mesmo esse período de dor e destruição, esse período de caos. Mas logo virá o renascimento, digamos assim. Que aqui fala sobre renascimento. Ó, atrás do pajem aqui tem a carta do As de Ouros, que é a mesma que indica aqui no presidente Zelensky, também o As de Ouros indicando um reinício. Para ter um início, um reinício, como o presidente quer,
e ele vai tentar traçando novos planos para esse recomeço, ele vai ter que fazer um esforço muito grande para sair desse fundo do poço aqui que ele e o próprio país se encontram, para então ter esse reinício, esse início da nova fase. Olha, as cartas se repetem, gente, a rainha aqui, página aqui, ó, as cartas do Putin se repetem aqui. Realmente, eles vão... E outra coisa, essas cartas são espadas, então pede que a pessoa haja na racionalidade. Exatamente o que o aviso, a advertência da espiritualidade já falava para o Zelensky. Se ele quiser, digamos assim, nesse momento, para agir de uma forma melhor, para conseguir atingir um amanhã melhor, que ele tanto quer esse recomeço, essa melhoria, essa libertação do próprio povo dele, ele vai ter que ser bastante coerente, menos otimista e o mais frio e calculista possível, porque o Putin é totalmente psicopata, né? O Putin é bastante frio, só carta de espadas. Então, para o Zelensky conseguir bater de frente, disputar essa guerra e conseguir libertar o seu próprio povo, ele vai ter que ser frio também. E agir sem dó, na coerência. Tá bom, gente? Então é isso. Em resumo, vemos um presidente Zelensky tentando agir para libertar o seu povo, tentando agir para obter um amanhã melhor, tentando reinício, tentando acordos, tentando propostas, tentando de tudo, mas se vê com caminhos fechados, então pede ajuda muito para o externo, né? Para outros países. Vemos um Putin aqui que até às vezes está pensando aqui, tem dúvida se deve continuar com isso, pensa muito, né? Se chegou a hora de ponderar aqui, de cair fora, porque ele vê que uma hora vai fechar o tempo pro lado dele, né? E ele, só que ele já tá uma corda no pescoço aqui, porque aqui mostra a mulher, aqui vocês não vão conseguir ver, mas a mulher tá tentando cortar a cordinha para pular fora desse barco, que ela viu que esse barco vai virar com ela dentro. Então ela tá tentando cortar a cordinha que tá amarrando o pulso dela nessa situação, e não tá conseguindo. Putin já tá bem encrencado aqui. Só que aquela coisa, né? Pensa em uma trégua, pensa cair fora desse barco, porque ele vê que o cerco tá fechando pro lado dele, mas mesmo assim ele se deixa levar pro lado psicopata dele, agindo ali com muita instinto psicopata destrutivo, tocando terror, né, aqui, com muita segurança, estabilidade e frieza, tocando terror e destruição no outro país, e mesmo assim, com tudo que ele consegue atingir, ele não se sente satisfeito. Ele não está satisfeito. Com a ajuda da espiritualidade trevosa, ele toca o terror no outro país. Enquanto essas duas pessoas tentam aconselhar ele, dizendo que não há esses problemas que ele imagina, tá? E se tem problemas reais, ele poderia usar isso como uma forma de degrau para uma, sabe, uma situação melhor, usar isso como um degrau positivamente no governo dele, na administração dele, o que seja, mas não é isso que ele quer. Eu acho que o negócio aqui é ego mesmo, é uma folia de psicopatia mesmo, é uma folia de alma trevosa mesmo, não tem nada a ver sobre justiça ou não. Por isso que aqui essa situação envolve justiça, mas justiça divina. E por isso que eles pedem que para agir nessa situação precisa ser racional e menos emocional. Porque o Putin é totalmente geladão aqui, ó. Ele só demonstra uma certa emoção aqui, que não é bem emoção, na verdade é fogo de combate, tá? Porque ele em si é uma pedra, gente, é uma pedra. Então aqui tem pessoas que até do lado do Putin que tentam aconselhar ele, mas o homenzinho não se ajuda, sabe? Ele não quer nada com nada, ele tá gostando de tocar o terror ali e ser meio líder da situação. Bem, a Ucrânia em si, como eu falei, está passando por esse período de dor e destruição. As coisas não voltam mais a ser como eram antigamente. É um fardo que nesse momento eles não conseguem superar porque estão como se estivessem com as mãos amarradas. Para vocês terem uma ideia, gente, existe num estudo do tarô que fala que tem as cartas das dores. As cartas do período de dor é o diabo, a temperança, aqui a morte e a torre. São todas essas cartas na mesa que falam sobre dores, sofrimento, destruição, menos o pendurado, enforcado. Mas mesmo que sim, ó, a partir do momento que a força sair invertida, já dá para entender que é como se fosse a carta do pendurado aqui oculta nesse jogo, tá? Dizendo que o fardo que eles levam, que eles tentavam se livrar para um recomeço, nesse momento não consegue. Traçando racionalmente planos e especulando, né, para atingir de novo a união nesse país, a felicidade e voltar à paz para um recomeço,
consegue após muita destruição e, sabe, desapegando de muita situação que tinha antes, vai ter que ser desapegado, enfim, fazer as coisas de outra forma do que imaginava, com muita coerência, racionalidade, menos otimismo, tá? Para então atingir de novo uma felicidade sólida, que ou voltar à paz ou as coisas melhorarem. Para a Ucrânia finalmente então ter esse renascimento, porque por enquanto a Ucrânia é como se estivesse já com a corda no pescoço e não tem mais tempo, digamos assim, para aguentar essa situação. Por isso que vem até a carta da força invertida e a do 10 de paus, que indicaria um recomeço, né? Também vem invertida, indicando uma derrota e aniquilação nesse momento. Infelizmente, gente, por esses dias eu diria que a Ucrânia ainda vai continuar sofrendo nessa guerra, né? Porque é como se precisasse que mais pessoas ajudassem o presidente Zelensky a traçar novos planos mais efetivos, com mais força de ação para, digamos assim, peitar essa situação e barrar tudo isso, tá? Então, por enquanto, aqui, aqui ó, a lamentação, a união, a desilusão é complicada, gente. Por enquanto aqui, ele sozinho não tem como vencer isso. É um país menor, é um presidente que está totalmente com as mãos atadas e por isso que ele fica pedindo ajuda externa. E as ajudas externas vêm, mas vêm muito pouco, né? Fala de uma ajuda maior, uma graça que eles recebem mais para frente, não exatamente agora. Então, por enquanto, o povo da Ucrânia continua sofrendo por essa semana, gente, infelizmente. Tá bom? Então, esse foi o pedido da Jaqueline. Ela queria saber uma previsão sobre a Ucrânia e o presidente Zelensky, como uma complementação da outra previsão que eu fiz. Espero ter sido clara nisso que eu vi nas cartas e expus. Ela pediu do presidente Zelensky e da Ucrânia. Eu fiz, mas eu resolvi colocar mais o Putin aqui, né? Como se fosse uma complementação, ver se o Putin mudou a cabeça. Mas parece que ele tá mais psicopata do que antes, né? O cara não tem limites, não se sente satisfeito nunca. Parece que a destruição é o sobrenome dele. Mas enfim, muito obrigada por me assistirem até aqui. Desculpa o vídeo longo, gente, mas uma coisa vai puxando a outra. E caso tenham gostado do canal, sejam muito bem-vindos a se inscrever. Jaqueline, muito obrigada pela sugestão, pelo pedido, enfim. E até a próxima. Tchau!